pronunciou sobre a confusão com o Dado Dolabella, aquela que ele causou lá com o pessoal do Dança dos Famosos, e também do que é que tá rolando entre ela e o ator Alan Souza. Nós temos muitos comentários sobre esse assunto, então vamos ver o que ela disse para que a gente possa fazer os nossos comentários. Oi, gente, boa noite. Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que eu estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada, que deveria caber só a gente. Mas muitas vezes isso extrapola, e se a gente não vem, a coisa fica pior. Muitas vezes eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial, né, para que a gente não transforme uma faísca no incêndio. Mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio. E eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado. E eu tenho visto tanta coisa nesses últimos dias que eu senti a necessidade, por mim, de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim, que é minha responsabilidade. E deixo muito claro isso. Eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém. Eu vim falar de um presente que eu acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver. Então, os pontos são, primeiro, sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque a gente estava ainda com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar. E se desse certo, a gente viria a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto que eu vou repetir, e eu falo com toda clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim. E em terceiro, envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Alan Souza, que é também meu companheiro lá na Dança dos Famosos, assim como outros também que me deram todo o apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel, me deram esse suporte emocional ali, e foi apenas isso. Então, é isso que eu queria dizer aqui, até porque agora, a partir de agora, eu acho que eu precisava vir fazer isso para que eu possa encerrar esse ciclo, não falar mais disso e seguir em frente com muito trabalho, que é isso que eu tenho para entregar para vocês, que é o meu melhor, a minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muita novidade, o DVD, e é isso que eu quero focar, gente, tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo respeito, beijos, boa noite. Gente, quando acontece coisas como essa, a gente às vezes espera por uma resposta rápida, acha que a pessoa já tem que ir no dia seguinte para as redes sociais. Então, assim, ela teve uma semana aí, o caso foi na última quinta, ela pensou, achei bem sincero da parte dela, achei interessante ela pontuar que, de fato, ela estava tentando com o Dado, mas não deu certo por motivos que a gente sabe quais são, e pontuou também que não tá passando pano. É óbvio que como se trata de algo que é da vida dela, né, não é só uma questão dela se colocar ali, o Dado faz isso, aquilo, ela tem que realmente ponderar. Então, assim, quero saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa declaração e se de fato vocês acreditam que é o fim para Dado Dolabella e Vanessa Camargo, como a gente espera. Lucas, por favor. Olha, eu lamento porque, por mais que ela fale que não tá passando pano, quando eu escuto, quando eu assisto esse vídeo todo, eu fico com a impressão de que ela tá passando pano sim, tá? Porque o que a gente queria, né, que eu acho que ela devia falar, não é exatamente que, porque fulano que me deu um suporte. Se ela precisou de um suporte emocional de outras pessoas para ser levada para o hotel, é porque o Dado fez algo que desagradou sim. Senão, quem daria esse suporte emocional seria ele. Eles estariam juntos. Se isso não aconteceu, é porque ele fez sim. Acho importante ela falar que não foi agredida, tudo bem, a gente acredita nisso, né? Mas assim, o Dado fez alguma coisa. A violência ali existiu. Porque na própria fala dela a gente percebe isso. Não foi uma violência física, não encostou nela, não sei. Acho que a gente perdeu o Ela contato. acaba passando. Já voltou, Lucas, Foi? Voltou. Ela acaba, de uma certa forma, passando pano, sim, para o Dado. Então, ela fala tudo isso, mas a grande verdade é
que o ex-namorado ou o atual namorado apareceu ali naquele momento, uma celebração dela, uma conquista dela, um trabalho dela com colegas de trabalho dela para estragar a festa. Eu não acredito que não houve uma interação negativa do Dado Dolabella nessa situação. Então, para mim, ela continua sim passando pano pro Dado e eu lamento isso. Porque talvez nem ela enxergue que esse discurso todo é uma grande passação de pano pro Dado. Rick, você acha que então ela não conseguir enxergar que de certa forma acaba diminuindo aí a gravidade do que o Dado fez, é um sinal de que ela ainda não percebeu de fato o quão ruim foi esse relacionamento e ainda está sendo para ela esse relacionamento que ela mantém com o Dado, independentemente de namorar ou não? Sim, o Lucas foi cirúrgico. Eu entendo a postura dela, apesar de achar muito triste, dela querer proteger alguém que ela gostava. Isso nós vamos descobrir nas próximas semanas, dos olhares e do julgamento público. Mas o que o Dado fez foi incontestavelmente grave. Nós temos o Luan falando que foi agredido. O Dado fez um textão agora há pouco, acho que nós vamos repercutir, tentando falar, não, ele estava bêbado, eu só tentei proteger minha namorada. Primeiro, ela disse que era ex, que não era namorada. Só por aí a gente já nota que a história é esquisita. O Dado está se esforçando muito para tentar construir uma narrativa para danificar menos a já tão danificada carreira dele. Mas aquilo que a gente já falou N vezes, ele não é flor que se cheire. Não tem como dar credibilidade para um comentário, para uma versão de alguém que é um agressor de mulher contumaz, condenado. Não é só achismo. Nesse caso da Vanessa, felizmente, nada aconteceu. Mas Dado Dolabella é agressor de mulher e não existe ex-agressor de mulher. E a própria justificativa dele, essa que você pode falar, Lucas, já eu trago, porque a gente vai falar dessa justificativa já. Tá. Não, eu ia inclusive comentar essa justificativa dele, que ele fala que ele estava bêbado e parece que ele ia tentar beijar a Vanessa, e aí ele foi tentar defender. Se a Vanessa sentisse que o Dado realmente foi em uma ação de defesa, por que ele que não deu o suporte emocional para ela depois, então? Não é? É porque não foi exatamente isso que aconteceu. Porque senão eles estariam juntos. E outra, a gente já viu aí nas fofocas durante a semana que o Luan Pereira também estava acompanhado, né? Ele tá vivendo aí um novo relacionamento. Então, será que não foi tudo parte de uma interpretação bastante equivocada do Dado Dolabella, que resolveu agir com violência, como ele tem feito em várias situações? Porque é isso que a gente consegue concluir com tanto disse e me disse do que aconteceu, né? Mas esse é o tipo de comportamento de homem violento. É o tipo de comportamento de homem violento porque ele se coloca na posição de proteger a mulher, de proteger ele, tá? Só que quem protege essa mulher que tá com ele, já que ele tá o tempo todo olhando para as pessoas como possíveis agressores da mulher que ele tá junto, quem protege essa mulher? Porque no fim das contas, como você deixou bem claro, quem levou ela pro hotel não foi ele. Quem ficou ali por ela não foi ele. Vou só fazer aqui contextualizar essa desculpa, porque foi exatamente isso. Ele publicou uma foto no Instagram dele, alguém comentou, Dado, eu não falo por mal, mas você precisa de ajuda para conseguir controlar esse seu impulso de quando fica nervoso. Esse impulso, já começa que eu não gosto desse tipo de história, de impulso quando fica nervoso e vai ser violento com os outros. Mas vamos lá. Aí ele respondeu o seguinte, gente, ó. Mas eu não fiquei nervoso ali. Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar até então minha namorada. Eu tava de boa, fui proteger ela. Eu nem vi quem era. O moleque tava de costas pra mim. Ele que tava bêbado, tropeçou e caiu. Aí a galera que viu no chão já supôs coisas e começou a fofoca, mas a real é essa. Tá, independentemente, vamos supor que ele não tenha empurrado, mas olha quantas red flags, quantas questões a serem analisadas em um comentário só. Eu só afastei um todo que eu achei que ia beijar. Aí você, de novo eu faço essa pergunta, quem ele acha que está protegendo? Como é que a Vanessa se protege de um homem que, por achar que alguém vai beijá-la, eles achassem no direito de peitar? É uma violência constante, é uma pessoa que está o tempo todo buscando alguém para colocar essa raiva para fora. E eu fico muito impressionado de que ele não perceba isso, ou talvez perceba e não queira admitir, né? Não, e é curioso como ele se contradiz, né? Não estavam no relacionamento. Cortei o Lucas. Vai, Lucas, desculpa. Não, é curioso como ele se contradiz no próprio comentário, que ele fala, eu só afastei o cara. E depois ele fala, ele tava bêbado e tropeçou.
Ou seja, se você afastou, você empurrou o cara. Como é que você afastou ele? Você empurrou ele. E aí depois ele tropeçou sozinho. Que história é essa? Como é que você tirou ele para proteger? É tudo muito estranho no que ele fala. Não dá pra gente comprar essa versão que o Dado tá tentando colocar e que eu acho que a Vanessa acaba passando pano para ele mesmo, né? Nessa situação. Fala, Rick. Você tá certíssimo, o comentário dele é entupido de contradições. Eu nem vi quem o cara era, o moleque tava de costas pra mim. Então qualquer pessoa que se aproximasse da Vanessa, ele ia chegar aleatoriamente e torcer pra... Vamos partir do princípio que a versão dele é verdade, pra que se estivesse bêbado, tropeçasse, tivesse caído? Pelo amor de Deus, historinha pra boi dormir. Evidente que teve, no mínimo, um chega pra lá, o que ainda assim é uma agressão, porque ele não tinha liberdade nenhuma pra tocar em quem quer que fosse. E no ponto que nós já batemos muito Sim. na tecla. A Vanessa insiste, nós não estávamos num relacionamento, estávamos tentando uma reconciliação. Se desse certo, falaríamos para a imprensa e etc, mas não deu certo. Ali eram duas pessoas solteiras, ela poderia ficar com quem bem entendesse se fosse o caso. Tanto que ela não foi embora da festa com ele. Olha, e fica aqui um recado, inclusive, né? Isso para mulheres e para homens. Quando alguém se coloca no teu relacionamento e diz que quer te proteger, entra nessa onda de proteção, de achar que você está ameaçado, é uma forma também de te diminuir, uma forma de não enxergar em você uma pessoa capaz de se impor. É óbvio que a gente quer proteção de quem a gente tá junto, ninguém tá dizendo que é pra todo mundo, cada um por si, relacionamento é um pra ajudar o outro, mas esse discurso dele é um discurso muito comum de homens violentos e eles justificam a violência como uma forma de proteção. Né? Eles colocam aquela história, só eu gosto de você, só eu te protejo, ninguém tá do teu lado, tua família não tá do teu lado. É um discurso muito, muito comum e às vezes eu me pergunto se até mesmo esse passar de pano que soa no discurso da Vanessa não seja ainda um resquício do que ela estava vivendo, porque você fica refém de pessoas assim. E claramente Exato, havia isso, sentimento ali infelizmente, entre né? ela e o Dado. É natural que ela Sim. queira protegê-lo. É triste, mas infelizmente é natural. Quantos casos a gente não vê disso em jornais policiais? Vou dar um outro exemplo. São duas pessoas que a gente não tem muita empatia, mas que é necessário. Bia Miranda e o tal Gato Preto. Ela continuou voltando com ele, mesmo diante de todas as acusações. Também já teve acusação de agressão. E, infelizmente, você nutre um sentimento pela pessoa e é difícil separar que, nossa, essa pessoa tá me fazendo mal, essa pessoa não me quer bem. É super complicado, mas, de novo, fiquem de olho nos comportamentos. E se você precisar de ajuda, fala com alguém. Tem muitos números aí, tem muitas pessoas dispostas a ajudar você que está passando por uma situação ruim no seu relacionamento. Mas, depois de um assunto pesado, mas com